Oi, gente! Começa agora mais um Participação Popular ao vivo na TV Câmara. Bom, hoje o programa tá bom demais. A gente vai falar, sabe do quê? De rótulos de alimentos. Mas antes da gente entrar nesse papo, eu quero dar um abração pro nosso amigo Paulo José, que está de aniversário ontem, fez aniversário ontem, e ele vai estar logo mais com a gente aqui no programa. Então, Paulo José, um abraço para você e de toda a equipe aqui do Participação Popular e da TV Câmara. Bom, vamos lá. A gente vai falar de alimentação. Gente, esse negócio é tão sério, esse negócio de rótulos de alimento, que foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde uma maior, digamos assim, mais informações, as informações mais precisas e que o consumidor consiga identificar essas informações mais fáceis. Por quê? Porque a obesidade virou praticamente uma epidemia aí. Não só aqui no Brasil, né? Em vários países do mundo. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, já está em cerca de uma pessoa a cada 5. Então o negócio é grave, é pessoa obesa, não é tá gordinha, é pessoa obesa, com problema de saúde. E não é só isso, a hipertensão vem aumentando, a diabetes vem aumentando. Até o próprio Ministério da Saúde, que faz uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, mostrou que na última década a pressão alta aumentou 14% e a diabetes 61% entre a população brasileira. Então, para isso, é bom tomar cuidado com o que come, é bom prestar atenção no que está comendo, e aí que vai o nosso debate em diante. Para conversar com a gente chamou várias pessoas experts no assunto, principalmente porque são entidades que estão debatendo fortemente essa questão dos novos rótulos no Brasil. Desde 2014, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável, né, por fiscalizar essa produção e comercialização de alimentos no Brasil, a Anvisa, ela vem discutindo novas formas de rótulos, justamente para a população ficar mais ligada, saber melhor o que está comprando, se aquele alimento tem um bom valor nutricional ou não. Enfim, tem várias propostas aí na mesa, digamos assim, e para isso a gente convidou o pessoal aqui. Vamos começar pelo Pablo, é o Pablo Cesário, ele é gerente executivo de relacionamento com o poder executivo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Pablo, vocês também vocês apoiam um dos modelos que estão em discussão atualmente, Nós propusemos alguns modelos, estudamos vários e propusemos um modelo. Beleza. E também está com a gente o Igor Brito, que é advogado do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Exatamente. Também, que está por dentro dessas discussões todas e tem uma proposta a defender, né? O IDEC vem acompanhando o tema da alimentação adequada e saudável para a população brasileira já faz muitos anos e, em razão disso, tem uma proposta também apresentada para a Anvisa. Ah, ótimo. Ó, você viu que o debate vai ser bom, né? Mas ele só vai ser bom demais mesmo se você mandar a sua contribuição para a gente. Liga lá, é de graça, tá? 0800 619 619. Você manda seu recadinho, a gente responde aqui no ar ao vivo. Você pode mandar também por escrito, pelo WhatsApp, 61, que é o código, que a gente fica aqui em Brasília, 996202573. Vou repetir, 996202573. Se você quiser mandar e-mail, também pode. Vamos lá, participaçãopopular@câmara.leg.br. Ou no Twitter, você pode só fazer a menção lá da gente, é participação pop, né? @ tem que colocar o @ antes, que senão não chega, tá bom? Gente, espera a sua contribuição, sua dúvida, a sua opinião, enfim, o que você tiver a oferecer pra gente. A gente também vai ter participação no centro de Brasília, lá com pessoas que vão dizer justamente qual é o problema que elas acham. A gente vai estar lá no mercado, justamente com o Paulo José, que eu falei agora há pouco. Ah, inclusive ele já tá aí. Vamos falar com ele antes? Paulo José, tá me escutando? Sim, tô te escutando, Dini. Muito obrigado pelos parabéns. Pois é, Paulo José. E aí, você já encontrou pessoas aí falando a respeito das rotulagens? Cid, nós estamos aqui, eu estou com a Bianca. A Bianca está aqui comigo, ela está fazendo compras. E chamou a atenção da gente logo de cara, por exemplo, essa lasanha aqui. Uma lasanha bolonhesa, uma foto muito bonita, congelada. Aqui, mais fotos. Aqui, alguma coisa sobre data de validade, etc. Aqui, do outro lado, mais fotos. Só aqui, ó, nesse cantinho, muito escondido, com uma letra muito miúda e num fundo laranja, uma letra vermelha, imagina, não dá contraste nenhum. É péssimo para a leitura. A gente encontrou as informações de uma forma assim, tudo misturado. É complicado para você descobrir aqui
quantidade de sal, quantidade de gordura, essas coisas todas. Bianca, normalmente você, quando vai fazer compra, você observa esse tipo de informação? Não tenho hábito, não. Mas quando procura informação, normalmente ela é bem complexa, complicada de se entender. Para quem é leigo nesse tipo de informação, se você não for alguém ligado a essa área de alimentação, você não consegue traduzir o que estão dizendo aí. E o pior é que quando encontra a informação, você muitas vezes não entende, porque são expressões tão complicadas, né, Bianca? Sim, exatamente. É difícil, né? Bem difícil. Agora, eu estou aqui com um suco de caixinha, e tem escrito nele, sem adição de açúcar. Você disse que parou de consumir esse produto porque tinha muito açúcar. Exatamente. Excesso de açúcar, assim, eu acredito que seja prejudicial, como eu já vi em vários, né, artigos. E como eu tenho criança em casa, a gente cortou para não criar esse hábito ruim de excesso de açúcar também. Agora, sabendo que ele tirou o açúcar, sem adição de açúcar, você passou a consumir? Não, porque para mim agora é novidade, eu não conhecia essa opção sem adição de açúcar. Mas eu estou aqui com a Narayana, que é nutricionista. Narayana, no caso dessa embalagem aqui, a gente volta a ela já, mas nessa aqui, será que melhorou essa história de sem adição de açúcar? Eu tenho a impressão que o que a indústria quis passar foi trazer a nossa consumidora para consumir o suco novamente porque ele tinha muito açúcar. Só que o que aconteceu foi que eles adicionaram adoçante. E aí o adoçante não é indicado porque ela tem criança, as crianças não deveriam consumir adoçante. Então, por isso, a embalagem não disse, mas o suco passou a ser contraindicado agora, muito mais do que antes. Agora, essa outra embalagem que eu mostrei, essa letra miudinha, complicada de ler, que normalmente a gente não consegue realmente ler, é muito difícil, né? A maior complicação dessa embalagem é o que você falou, a letra é muito pequena e não tem o contraste. O fundo tinha que ser branco e uma padronização de letra, porque a gente não tem que definir, tem que descobrir o que é, a gente tem que olhar e entender. Por isso que é tão importante essa discussão de uma embalagem que seja possível de qualquer leigo, de qualquer pessoa olhar e entender o recado. Então, essa sinalização, que é o objeto do programa de hoje, é fundamental, a gente vai voltar a ela daqui a pouco. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado, Narayana. A gente volta com a Dini. Obrigada, Paulo José, a Bianca, a Narayana. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o pessoal lá no mercado, que provavelmente mais gente vai ter sugestões a fazer. E antes de eu começar o debate aqui, eu vou repetir os números justamente para quem quiser mandar recadinho para a gente. Gente, o telefone 0800 6969. No WhatsApp, você pode mandar o recadinho no 61 996202573, ou você pode mandar um recadinho para a gente por e-mail, participaçãopopular@câmara.leg.br, ou fazer uma menção no Twitter, @participaçãopop. Tem uma coisa que é muito importante lembrar, é que a gente não está ao vivo só na TV Câmara, aqui oficial, na TV, aquelas TVs convencionais. A gente está na internet também. Você pode assistir a gente lá pelo YouTube, pelo canal da TV Câmara no YouTube. Aí você pode assistir não só agora ao vivo, como também gravados. Aí fica a dica, né? Gente, eu vou começar então com vocês. Eu confesso que essa informação da nutricionista me surpreendeu, porque eu fui uma que voltei a comprar vários sucos de caixinha, justamente por causa da informação de que não tinha açúcar, né? Eu tenho 2 crianças em casa, então eu sempre procuro buscar sucos integrais, né? A gente evita dar, né? Mas quando dá, tentar dar alguma coisa com menos química e com menos açúcar e gordura, né? Eu fiquei meio chocada. E essa questão da padronização justamente das letras, esse mesmo problema que eles falaram ali, perdão, eu enfrentei um pouquinho antes de entrar no programa, que eu tentei ler um rótulo de um bombom justamente para a gente falar do negócio aqui no programa, e eu não consegui ler. Gente, eu tenho 38 anos, eu não consegui ler aquela letrinha. O que vocês... fala para mim qual é a sugestão das entidades que vocês representam. Aí, no caso, eu vou começar com o Pablo Cesário, que é da CNI. Parece que o modelo que vocês defendem é justamente um modelo proposto também pela Associação Brasileira de Alimentos, é isso? Também. Na verdade, eu acho que a primeira coisa que é importante é o seguinte. Essa regulamentação de rotulagem nutricional tem mais de 10 anos. E desde então, a gente mudou muito, né? Uhum.
E por isso a gente fez uma série de estudos para ver como é que, de fato, a gente torna essa informação mais clara para o consumidor. A gente fez primeiro um estudo de como isso aconteceu ao redor do mundo. Depois a gente fez um estudo com os consumidores, indo na casa deles, perguntar o que eles achavam. Fizemos vários grupos focais e usamos a experiência que a gente já tem de rotulagem em outros produtos, como a gente tem de energia, de eletrodomésticos, de carro. Né? O que já existe e que funciona? E a resposta para nós é a seguinte. Sim, de fato, nós temos que colocar na frente o que a gente chama de semáforo nutricional. Ele é baseado num semáforo, como a gente aprende na escola. Então, o que ele diz? Olha, vermelho, você está dizendo que você está muito perto do seu valor diário máximo sugerido de consumo daquele nutriente. Amarelo, você está intermediário, e o verde, você está dentro do padrão do que é considerado o recomendado diariamente. Além disso, a gente também fez, dessa pesquisa, tem uma coisa muito interessante, onde perguntou para elas, para as pessoas, é fácil entender quando você fala de 100 gramas, 100 mililitros? As pessoas disseram, não é fácil de entender isso. Mas não é mesmo, gente. Porque não faz sentido você ter uma balança para poder fazer o seu consumo diário. Então essa é uma outra... Eu acrescento aí, Pablo, que não é fácil nem com a questão da porcentagem. Não. Porque quando você fala, isso representa, mesmo que vamos pegar um produto que é cheio de sódio. 10% é o quê? Cheio. 40% de sódio aquele produto tem. As pessoas não têm noção do que é 40%, né? E assim, exato. Então, do que você está comendo. Exatamente. Então, assim, uma das questões fundamentais é o seguinte, não é 100 gramas, não é 3 biscoitos, é uma xícara, é uma colher. Essa foi uma das coisas mais fortes, porque as pessoas têm que fazer milhares de contas, ainda mais se você colocar a embalagem inteira. Quanto você vai consumir? Então, são 3 coisas básicas. Assim. Primeiro, um modelo simples, que todo mundo consiga compreender de maneira fácil e que seja baseado no que é recomendado por porção e não por 100 miligramas, porque você não tem uma balança todo dia. É isso que é. Quando você vai cozinhar, você vai dar para o seu filho, você vai olhar, é um copo, é uma xícara, enfim, e de modo que isso se torne próximo da vida das pessoas. Mas essa é uma preocupação muito séria. Se você pensar, a questão da obesidade, existem países que estão piores do que nós, mas isso não é a razão para não agir. E o ponto para a gente é, a indústria tem que ser uma parte dessa solução. Até porque 20% da população está obesa já é muita coisa. Isso né? tem impactos em saúde, enfim, de longuíssimo prazo. Ainda que, isso é uma coisa interessante, as pesquisas mostram que, independente do modelo de rotulagem frontal, independente, tá, todos os que foram implementados, eles não funcionam sozinhos. A informação é melhor, o consumidor quer mais informação, mas esse consumo, na verdade, tem uma série de outras coisas. Tem quanto de esporte você faz, tem um quanto que você consegue entender. Não é um produto ruim. Na verdade, essa é uma das questões. Não é que o produto é ruim. Você pode consumir qualquer produto. A questão é como é que você equilibra com o resto da sua dieta. A questão é ter uma dieta equilibrada. Porque não adianta, isso, como aconteceu várias vezes, o ovo é ruim, o ovo é péssimo. Ninguém consome ovo. E aí volta para trás. Então, não é um produto que é ruim ou bom. É como você faz uma cesta de consumos que seja equilibrada e saudável. Mas existe também a composição de cada produto, né? Principalmente a questão do produto industrializado, né? A forma como ele é feito muda completamente o teor nutricional que ele tem depois. Não, na verdade, né? não. Esse é o grande ponto para a gente. Esse é um dos grandes debates. Não é exatamente se ele é industrializado ou se ele tem 5 ou 6 ou 7 ingredientes. A questão é o que ele oferece para o consumidor. Quais são os nutrientes que estão ali. Os bons e os ruins, claro. Que a pessoa tem que saber o todo para poder fazer equilíbrio. Não é, porque demonizar um produto, na verdade, é como simplificar uma questão que é muito mais complexa. Não resolve demonizar um produto, porque as pessoas simplesmente, ainda mais quando comida, as pessoas estão falando de prazer também. Sim. Então, se você ignorar esta parte, você não vai conseguir os resultados que você quer em termos de saúde. Então, de novo, para nós não é um produto A, B ou C ou D, que pode ter muito sódio, pode ter muito gordura, desde que você, e isso não tem problema de que você pratique exercícios, deixe o sedentarismo, tenha uma dieta equilibrada. Na verdade, é mais estilo de vida do que um produto ou outro. Se a gente simplificar, a realidade é que a gente não vai conseguir o resultado que a gente espera. E a gente precisa ter uma alimentação e uma sociedade mais saudável. Mas vocês defendem a mudança do... Claro, não, sem a menor dúvida. Aliás, aí o padrão seria mais ou menos esse aqui. O padrão é exatamente esse. O que ele faz? Deixa eu mostrar lá para o pessoal. Ele pega três nutrientes que a gente tem que se preocupar mais, que é sódio, açúcar e gordura, e pega em relação àquela porção recomendada daquele produto no dia, o quanto que ele está perto do máximo que você deve ingerir no dia. Então, se está verde, aquilo não está perto de atingir, está dentro do seu padrão. Vermelho, fique atento. Você tem que compensar isso de outra forma, seja uma alimentação tirando esse nutriente no outro, ou com exercício físico. E no amarelo, ele está intermediário. Então, ele fala o que é bom e o que é ruim. E, portanto, informa. Aí, em formato de semáforo... Todo mundo entende isso. Todo mundo consegue entender, né? E o Igor? Bom, Dini, o IDEC tem muito além do que a preocupação com
com prazer e com outras satisfações, né, que os alimentos industrializados possam vir a trazer para as famílias, para a sociedade, existe uma preocupação maior, que não é do IDEC, mas de uma grande quantidade de entidades que fazem parte de uma grande aliança, que é a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que vem tentando pautar o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, a todas as entidades competentes, a estabelecer estratégias e políticas para combater as graves doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, diabetes e doenças cardiovasculares, que são, sim, têm como causa, uma causa bastante relevante, o sobrepeso e a obesidade. É inegável, isso não se discute mais porque é incontroverso, na medida que a Organização Mundial da Saúde e a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde também, estabelecem como a necessidade de um consumo, né, alimentar e escolhas alimentares mais saudáveis para evitar essa grande epidemia. Se nós juntarmos os dados, como você vem tratando, das pessoas que estão com obesidade e sobrepeso, nós estamos falando de 56% da população brasileira. Se juntar o sobrepeso, né? E sobrepeso e obesidade. Uhum. E 1/3 das crianças de 5 a 9 anos também estão com sobrepeso e obesidade. Então, nós estamos falando de problemas gravíssimos que vêm levado à morte uma grande quantidade de pessoas ao redor do mundo. Eu acho que as pessoas também não se tocam tanto, né, Igor? Porque quando você fala assim, morreu em decorrência... Ninguém fala assim, você morreu em decorrência da obesidade. Claro. Né? As pessoas falam, você morreu de pressão alta, né? Diabetes, ou uma complicação da diabetes, que às vezes nem é a diabetes também. Não. Né? A pessoa morre por causa de um ferimento na perna, que não fecha por causa do diabetes, que foi causada pela obesidade. Então, assim, é difícil fazer essa ligação. Acho que às vezes as pessoas não concretizam muito bem. E é inegável, né, essa relação desses efeitos graves que toda a população brasileira e mundial vai concordar que nós estamos passando por isso. Nós estamos vendo o padrão, né, de saúde da população mundial mudar em razão disso, de uma forma bastante negativa. É inegável a relação disso com as escolhas alimentares. Um ponto muito importante, Dini, que a gente deve ressaltar, e esses exemplos que foram apresentados agora no supermercado denotam isso, a indústria de alimentos sozinha não foi capaz de transmitir para os consumidores as informações que são necessárias para as pessoas lerem e optarem por essas escolhas, né? Não só você, como eu e como todos nós, inclusive os especialistas, né, em nutrição e ciências da saúde, terão também dificuldade de fazer as escolhas mais adequadas nas suas compras do mês, porque essas informações, elas, na nossa prática, na nossa experiência, sempre indicou que elas estão escondidas. Né? Elas não são transmitidas, espontaneamente elas não foram transmitidas. As embalagens têm sido fabricadas pelos seus produtores desses alimentos industrializados, isso é importante que você tenha destacado também agora há pouco, né? Nós estamos falando do risco que os alimentos ultraprocessados e alguns alimentos embalados à distância dos consumidores possuem pelo alto grau de nutrientes críticos que podem causar esses efeitos. As informações sobre esses nutrientes críticos, além de técnicas, elas também são apresentadas de forma a que não sejam possíveis ser lidas. Olha, é um absurdo um fabricante de um produto alimentício apresentar os ingredientes de uma forma técnica e ainda ter a opção, né, como eles estão tendo, de escolher as cores combinadas com o fundo da embalagem. Na experiência da defesa do consumidor, isso indica que essas informações elas estão postas não para serem apresentadas, mas apenas para cumprir uma mínima obrigação de informar, mas de forma bastante escondida. E o nosso modelo é proposto, que você vai mostrar agora, mas o nosso modelo é esse aí, e ele é proposto na experiência muito bem sucedida da América. Canadá, Equador, Peru, Chile, México. Alguns desses países já estabeleceram um modelo semelhante a esse de alerta na parte frontal, né? Um modelo que possa ser compreendido por qualquer pessoa, inclusive para as crianças. Pautado num critério da OPAS e da OMS sobre o que é uma quantidade excessiva de nutrientes críticos num alimento ultraprocessado industrializado, esses produtos, e estou falando de critérios já postos, não são inventados por nós, mas aceitos pela comunidade internacional, aquele produto que tem essas características, ele precisa vir com esses alertas que qualquer pessoa consegue entender. Ou seja, sal, açúcar, gordura... Sódio e edulcorantes também, porque como agora esse exemplo fantástico que acabou de ser apresentado, a ausência de açúcar
não significa necessariamente Que não tem, que aquele produto é saudável, né? Porque os edulcorantes são cancerígenos também. E eles não podem nem sequer ser consumidos pelas crianças. No caso dos adoçantes. Né? Chega a ser grave uma embalagem que para vender uma mensagem de saudável informa que ele não possui açúcar, mas ao mesmo tempo ele possui outros produtos químicos que são gravíssimos. Então, uma proposta ela tem que ser apresentada de forma que ela não seja confundida, né? A nossa crítica ao modelo de semáforo, como você viu agora, é que ele ainda é capaz de confundir como alguns outros países, poucos países adotam um modelo semelhante a esse, mas a experiência indica que ele ainda confunde. As pessoas não mudam seu comportamento e nem suas escolhas por conta desse modelo confuso. Eu vou passar agora uma fala da Thalita Antony de Souza Lima. Ela é gerente geral de alimentos da Anvisa, só para colocar mais um caldinho aqui nesse nosso debate. Vamos lá. Todo processo regulatório, ele segue necessariamente algumas etapas. E nesse processo, a Anvisa já conseguiu concluir as 4 primeiras. Nós fizemos uma discussão grande a respeito do problema regulatório, uma discussão que precisa de bastante estudo e conversa com todos os envolvidos, a identificação dos atores, as bases legais e até o estabelecimento do objetivo regulatório. Nesse momento, a Anvisa está bastante focada nas etapas 5 e 6. Que são as etapas de identificação das alternativas regulatórias e dos impactos regulatórios de cada uma dessas alternativas. E é nesse ponto que a gente sente um descompasso em relação às discussões públicas que estão acontecendo. Hoje no programa nós estamos avaliando, conhecendo 2 estratégias, né? A proposta de rotulagem nutricional frontal do triângulo, do símbolo preto e do semáforo quantitativo que está sendo proposto pela indústria. Mas a Anvisa está avaliando outras alternativas. Quando a gente avalia o cenário de outros países, a gente vê que existem cerca de 16 modelos que já foram implementados e outros 10 que ainda estão sendo estudados e avaliados por outros países. Recentemente, a Anvisa também recebeu um pedido para que fosse considerado fortemente um modelo chamado Nutri-Score, que é o modelo da agência francesa. Nessa etapa de avaliação do impacto dos pontos positivos e negativos de cada alternativa, se elas realmente têm o potencial de conseguir trazer informações mais claras para o consumidor, a Anvisa vem se debruçando bastante na avaliação dos estudos que têm publicados a respeito da comparação de diferentes modelos e das pesquisas que foram apresentadas à Anvisa, pelo IDEC e pela CNI, que comparam esses 2 modelos. Então é importante que a gente saiba que esse é apenas um ponto dentro da discussão de rotulagem nutricional. Além desse aspecto do design da informação, de como a informação será colocada na embalagem do alimento, tem uma discussão sobre a lista dos nutrientes que serão declarados, a base de declaração, se será por 100 gramas ou porção, e mesmo a tolerância dessa declaração. A Anvisa está trabalhando nos elementos que ajudem a uma decisão em relação à rotulagem nutricional frontal. E é possível que em breve a gente tenha essa discussão, ainda no primeiro semestre, em 2018. Bom, a Anvisa está discutindo isso desde 2014 e esse formato que a Thalita falou para a gente aí agora, que é o que eles estão considerando bastante agora, é o chamado Nutri-Score, que seria esse daqui. Ele é um formato que eles avaliam, né? É como se funcionaria, como funciona hoje o tal do Procel, aquele para eletrodomésticos, né? Que a gente, quando vai comprar um eletrodoméstico, tem lá a letrinha A, que é o mais eficiente, que é o que gasta menos energia, enfim, tem várias variáveis consideradas ali para ele conseguir a letra A. Aqui também, para conseguir a letra A, o alimento ele teria que ter várias combinações de nutrientes, enfim. Aí é um outro formato que também está no jogo, que pode vir a ser o novo rótulo, e ela bem falou, né? Na frente da embalagem, A gente queria agradecer a Anvisa por ter enviado, inclusive, a colaboração da Thalita aí, essas explicações. Muito obrigada. E antes da gente continuar nosso debate aqui, gente, a gente tem muita participação. Eu vou ler várias aqui para a gente poder continuar. Bom, a Marta Sueli, lá de Brejões, na Bahia,
ela diz que a identificação das informações nutricionais nos rótulos, através das cores, ela acha que seria melhor para se identificar. O que ela tem a dificuldade mesmo é com os óculos para ler as informações com as letras muito miúdas. As cores seriam uma boa opção. Leonardo Fontes, de Brasília, ele diz que no Chile, onde foi adotado o modelo de advertência nos rótulos, os mercados parecem verdadeiros filmes de terror, com produtos embalados em sacos brancos e selos pretos. Afinal, o objetivo é amedrontar ou informar o consumidor? Obrigada, Leonardo. Obrigada, Marta Sueli, também pela participação. Tem participação pelo Facebook, que a gente também está lá, gente, ao vivo pelo Facebook. Quem quiser acompanhar a gente, as mensagens podem vir por lá. A Edna, ela falou que ela tem sempre curiosidade de olhar os rótulos, ela é de Brasília também, e onde o produto é fabricado, mas ela não se atenta muito a datas e provavelmente a outras informações. Ela até coloca uma vergonha entre parênteses aqui e dá uma risadinha. A Luísa, de Paula, ela tem uma pergunta, e acho bem interessante essa pergunta dela. Ela diz o seguinte, sou diabética. Como vou identificar, a partir do modelo de advertência, os produtos que posso consumir? Ela acha que vai dificultar a vida dela, em vez de ajudar. Eu vou só ler mais 2 perguntas, porque ela pode acrescentar aí a pergunta junto para o Pablo também. Aqui, ó, Pablo. A Estelle de Rócio, aqui de Brasília também, ela pergunta para a indústria, se vocês têm pensado, porque o rótulo é uma parte muito pequena de uma política que busca promover uma saúde do brasileiro. Na opinião dela, a qualidade dos produtos ofertados é que faz a diferença. Aí ela pergunta se a indústria de alimentos tem pensado nisso. E a Eliana de Leão, aliás, a Eliana Leão, aqui de Brasília, obrigada, viu, gente, pela participação. Ela pergunta também, o que dizem os estudos sobre as experiências internacionais com modelos de semáforo? Aí a gente pode discutir isso também. Olha, tem mais uma pergunta. Luísa, do Gama. Sou mãe de 2 filhos e tento ensiná-los a fazer as melhores escolhas no mercado, sem proibir, mas sim com bom senso. Nesse sentido, esse modelo colorido não poderia até mesmo me ajudar nessa missão, esclarecendo-os de forma mais lúdica? Em termos de acessibilidade, o que os modelos têm a oferecer? A gente também recebeu várias ligações e daqui a pouquinho eu leio todas, viu, gente? Porque estão muitas perguntas aqui. E aí eu queria começar com a gente respondendo lá. A indústria está pensando nessa questão de melhoria da qualidade dos produtos? Não, sem dúvida nenhuma. Veja só, acho que tem algumas questões que são... Tem muitas questões muito importantes aí, né? A gente fez uma pesquisa eu acho que essa pesquisa com consumidores foi bem interessante. E Gini, acho que para você tem 2 filhos, eu tenho 3 também. Uma das questões fundamentais é como a gente vai educar essas crianças para poder fazer. Veja, proibir ou não proibir é uma questão que cada família vai decidir, mas o que a gente tem que, fundamentalmente, a gente tem que dar informação para as pessoas. E a gente já sabe que não está bom. Um dos principais resultados que a gente achou de mães dizendo o seguinte, olha, vendo os 2 modelos, dizendo o seguinte, esse aqui é mais fácil de eu dizer, olha, quantos vermelhos tem, quantos amarelos tem, quantos verdes tem, ou do que um que não tem triângulos. Na verdade, e eu acho que essa é uma das diferenças fundamentais. Que é bem o que a Luísa está falando, exato. né? O que ela fala é o seguinte, olha, você tem que ensinar a compor uma dieta. E as mães falam assim, olha, vai ser mais fácil com colorido, ainda que elas reconheçam. Isso é uma coisa interessante. O consumidor fala, metade dos consumidores dizem que estão satisfeitos com o rótulo atual. Mas quando você fala para ela, você quer mais informação? O consumidor, sim. E nesse sentido, até o modelo que a gente não concorda, que é o do IDEC, também é bem visto. O negócio é que, quando ele é comparado os 2, o nosso ele é mais simples. Ele permite que mães eduquem. Fala assim, olha, quantos vermelhos tem? Você tem certeza que você quer esses vermelhos? Isso sem amedrontar. Essa é uma questão muito relevante. Porque senão o comportamento não muda. Se você pegar no mundo, por exemplo, a gente teve um exemplo agora no Chile, que adotou uma das medidas mais restritivas que a gente viu até agora no mundo, aliás. Que é onde está baseado, inclusive, esse modelo do exato. Do lá IDEC, é o torno que eles estão propondo o triângulo, é um pouco diferente. Ô Igor, lá, desculpa te interromper, Pablo, é verdade isso que a nossa participante falou aqui, na verdade não foi uma não, foi um participante, deixa eu até pegar aqui, o Leonardo falou que lá as embalagens são praticamente preto e branco? Olha, existe uma aceitação enorme da população chilena do modelo deles. Então, inclusive, houve uma grande campanha da indústria de alimentos internacional no Chile para evitar esse modelo e encontrou forte resistência da própria sociedade, né? O conjunto de normas que o Chile aprovou não foi apenas na questão da rotulagem, também tratou da restrição da publicidade. Muitos outros países, e de canais também, de canais de venda. Não só o Chile, mas outros países europeus também têm regras restritivas à publicidade dirigida às crianças.
E isso tem que ser evoluído também no Brasil, ou seja, as embalagens que são feitas para chamar a atenção para as crianças, escondendo dentro dela nutrientes críticos que elas possam ter, e aí a embalagem ela começa a duelar com os próprios pais. Não que não são os pais que devem fazer as escolhas, pelo contrário, são sim as famílias que devem fazer as escolhas alimentares para os seus filhos. Acontece que as embalagens, quando apresentam alegações falsas e usam de outras características para poder se aproveitar das crianças, colocam as famílias em conflito com as próprias marcas. Gente, é uma batalha. Quem tem criança pequena sabe, você vai no mercado... educar, né? É o trabalho de educar, né? É o trabalho de educar, mas aí trabalho. você acaba criando... Você tem como educar de outra forma. Você não precisa entrar com briga com seus filhos todas as vezes que você vai no mercado. E essas embalagens, elas são um obstáculo para essa educação pelos pais. Isso é muito importante. Esse debate é bom, eu já volto aqui. É porque o Paulo está justamente lá no mercado. O Paulo José está lá no mercado e pode falar... Ele está com bebidas alcoólicas atrás, né? Obviamente, esse não precisa nem de informação, né, Paulo? Aí não precisa nem de vermelho, amarelo ou verde aí para falar do valor nutricional. Mas enfim, o resto do mercado com certeza deve ter alguma opinião a respeito de como melhorar essas informações nutricionais, né? Pois é, Dini, eu tô aqui com a dona Magda. Magda está fazendo as compras dela, mas eu tô aqui na minha mão com um café solúvel, e ele tem aqui as famosas letrinhas e tal, com aquelas palavras. A senhora costuma ler essas informações? Às vezes eu leio e a maioria das vezes eu não entendo. Você lê por quê? Para ver se tem muito sal, ver se tem muita gordura? Restrição de alimentação, né, de glúten e lactose, mas independente disso, na verdade, eu me sinto desrespeitada quando eu vejo tanta letra miúda. Pois é, porque esse aqui, por exemplo, olha só, tem espessante carboximetilcelulose sódica. Que raio é isso? Eu acho que é um desrespeito conosco que compramos as coisas. Tudo está meio obscuro. Eu acabo de fazer compra, por exemplo, quando eu compro verdura e fruta, se eu puder comprar orgânico, eu compro. Isso aqui é uma coisa mais fácil. Mas quando eu vou para os industrializados, é um horror. É um horror, né? Eu fico com a sensação de que a gente tem alimentado cada vez pior, né? E correndo mais risco de ter problema de saúde, que é o que está acontecendo conosco. Mas quando tem indústria farmacêutica, meu filho, está tudo arrumado. Entendeu? É assim que eu sinto. Deixa eu falar novamente aqui com a nossa nutricionista. Num caso como esse, fazer o quê? A informação ela já é de difícil acesso, porque a letra é miudinha, está aqui num fundo amarronzado, olha só. É uma coisa quase... E quando a gente consegue ler, a gente não entende nada, como esse palavrão que eu acabei de ler aqui, e que a dona Magda também não entendeu. Isso é porque ela sabe ler e escrever, imagina. Então, Paulo, eu peguei aqui um exemplo que eu acho que a Magda vai conseguir entender bem direitinho. Um cereal matinal que não tem trigo e não tem lactose. Então a Magda poderia consumir? Não, porque ela é atenta na saúde. Magda vai comprar alimentos orgânicos, por que ele ia comprar um alimento cheio de açúcar? Aí deixa eu exemplificar para vocês como esse cereal ficaria nas duas opções. Na opção do semáforo, ele teria um monte de opções verdes, porque ele tem ferro, tem vitaminas, tem minerais. Pelo outro lado, ele teria um monte de opções vermelhas, porque ele tem muito açúcar. Mas como é que a Magda vai saber se o número de verdes e o número de vermelhos seriam equivalentes e esse cereal seria um cereal de boa escolha? Na outra opção, que é dos triângulos. Esse cereal ele teria triângulo avisando que tem muito açúcar. E aí, se ele tem muito açúcar e tem adição de vitaminas e minerais, não faz com que esse cereal seja saudável, porque esse cereal tem ferro, mas ele é indicado para consumir junto com o leite. O ferro não é biodisponível junto do leite. Então, o fato dele ter ferro não faz com que ele seja um bom alimento. Então, você acha mais recomendável esse sistema aqui? Muito mais recomendável, porque fica mais simples de entender, ele fica direto, ele não permite que o consumidor se engane com opções de cores verdes, vermelhas, porque vai ficar cheio de cor aqui. Não vai ser. Pois é, mas aquela telespectadora da TV Câmara que falou ali agora há pouco, ela disse que para os filhos ficaria mais fácil a identificação pelas cores.
Isso, aí os filhos iam consumir um monte de cereal matinal achando que eles estão saudáveis. E aí, às vezes, iam consumir menos frutas, porque o cereal é verde, a fruta não teve propaganda. Poucos são os que fazem propaganda de frutas. Ô Paulo. Gini, você ia fazer uma pergunta? Eu tenho sim, tem uma telespectadora nossa, a Nilza de Oliveira Santos, lá de Belo Horizonte, que ela mandou uma pergunta para nossa nutricionista aí. Ela disse o seguinte, que ela disse que a nutricionista está falando que uma criança não deve consumir adoçante e a nutricionista da neta dela indicou que ela usasse adoçante para a neta. Certo? Aí ela pergunta, pode ou não pode usar adoçante, uma vez que as informações estão divergentes? E aí, Narayana? Em nutrição, não existe uma verdade absoluta para a vida inteira. Existem estudos que comprovam e aí alguns alimentos são mais indicados, menos indicados para momentos diferentes da vida também. Mas nesse caso do açúcar, quando uma criança não come nada que tenha adoçante, o cérebro dela organiza a quantidade de alimento que ela tem que consumir para ter aquele valor calórico que ela precisa. A gente vai se adequando, a gente come com os olhos. Quando essa criança que come adoçante, vamos pensar a neta dela, mais tarde troca os alimentos com adoçante e bota com açúcar, ela vai comer a mesma quantidade, mas em caloria muito mais. Então é potencial sobrepeso ou obesa ou uma criança que vai ter dificuldade de controlar o peso por conta de olhar e querer comer mais do que deveria. Obrigado, Narayana. Mais uma vez. Gini. Obrigada, Paulo José. Obrigada aí às participações. A questão é realmente um desafio fazer compra com criança no mercado, gente. E vai continuar sendo. Mas, enfim, deixa eu fazer as participações. Tem muita gente aqui que mandou recadinho e perguntas pra gente. Se você quiser mandar também, nosso telefone é 0800 69 69, a ligação é gratuita. Você pode mandar para a gente um recadinho pelo WhatsApp, 61 99 620 2573. E também pode mandar e-mail, participação@câmara.leg.br ou mencionar a gente no Twitter, @participaçãopop. Lembrando a gente, na internet, aí quem for mandar e-mail ou fazer um recadinho no Twitter aí, não pode colocar nem cedilha e nem tio, né? Porque na internet não tem. Vamos lá para várias perguntas antes da próxima rodada aqui. A Natália, de Brasília, ela diz que fica um pouco desconfiada, um tanto desconfiada, quando escuta que descobriram que um alimento faz mal. Um dia é outro é óleo, enfim, por aí vai. Acredita que o segredo de viver bem é ter uma vida equilibrada. O Estado não tem que ficar demonizando a comida que eu gosto de comer. Já foi feito algum estudo sério e conclusivo sobre esses rótulos novos? A Raíssa, da Zanotti, diz que vai nesse mesmo sentido. A gente tem culpado muita comida pelo excesso de peso, mas não é o contrário. Estamos cada vez mais sedentários, sem hábitos saudáveis, fumando e bebendo. Não vejo como esses novos rótulos podem mudar o comportamento das pessoas. Isso é possível? A Alice, lá de Curitiba, ela pergunta o seguinte: se o objetivo é aprimorar a informação dos rótulos, qual seria o sentido em reduzi-los em triângulos de advertência? Não seria cortar informações que podem ser úteis, podem interessar ao consumidor? E o André Correia de São Paulo, pelo Facebook, ele diz o seguinte: como uma pessoa compara as calorias de um pacote de biscoito e um pacote de macarrão sem uma métrica unificada? Posso dar um exemplo? Acho que tem bons exemplos aí. Tem muita pesquisa sendo feita. Olha, boa parte das pesquisas ainda está em desenvolvimento, tá? Na verdade, a gente está falando de uma fronteira nova e a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Vamos dar alguns exemplos. O exemplo mais recente é do Chile. Sabe o que aconteceu lá? Eles colocaram os triângulos. Nos primeiros 3 meses, houve uma queda de 12% do setor como um todo. Alguns produtos saíram a 30%. Sabe o que aconteceu um ano depois? A indústria cresceu 6% em todos os produtos. Não houve nenhuma alteração no padrão de consumo. Ou seja, ela não serviu ao papel de informar. Por outro lado, você vai ver no Equador, que é um modelo colorido, eles vão falar assim, houve um problema, que é bebidas lácteas, que em geral são recomendadas, em particular para criança, teve uma queda. Mas de resto, o consumo caiu. Então, no México, por exemplo, eles fizeram uma coisa ainda mais agressiva. Eles colocaram um imposto sobre açúcar. Sabe o que aconteceu? Cresceu o insumo, cresceu o consumo. Ou seja, as pessoas pagam mais, continuam consumindo açúcar, porque isso não educou. E essa que é a grande questão. No fim das contas, é o que o Thalita colocou ali. Qual é o objetivo? É informar? Sem informar, nós temos clareza que os modelos coloridos, e pode ter alguma alteração, tá? Não tem problema. O Nutri-Score, por exemplo, foi um bom debate do setor privado na França. Tem muitos modelos. O que a gente vai dizer podemos discutir, podemos ver, mas todo o caminho passa por informar e não amedrontar. Para que as pessoas possam fazer. Porque não adianta só falar em alimentação. Como todo nutricionista, como todo especialista na atividade, ele fala, olha, é uma questão de estilo de vida. Pois e a gente precisa dar respostas para ele. É melhorando produtos, novos produtos, inovando.
E aí vem uma outra questão, como é que você faz para diferenciar uma categoria que tem todos eles triângulos? Não, a gente tem que colocar intermediários, para que inclusive esse sistema, como aconteceu, por exemplo, no Procel, façam com que as empresas compitam por produtos melhores. Então, o ponto é, como é que a gente cria uma dinâmica positiva em que as pessoas têm mais informação, a indústria inova mais e a gente muda os hábitos de vida ao mesmo tempo, porque qualquer uma delas separada não vai funcionar. E a gente tem que enfrentar uma epidemia de obesidade nesse ponto. A gente está completamente em favor. A gente tem que informar, mas também tem que manter o direito das pessoas a escolher. Igor, tem essa métrica que foi perguntada aqui pelo nosso telespectador? Sim, tem. Essa métrica tem, ela é posta, apresentada pela OPAS e pela OMS. Ou seja, existem indicadores internacionais sobre quais são os limites que as pessoas deveriam consumir dentro de determinados produtos, dentro da sua dieta, de ingredientes que são considerados nutrientes críticos e causadores desses problemas de saúde, como é o açúcar, as gorduras transsaturadas e totais, o sódio, os edulcorantes. Nesse sentido, também é bastante relevante entender que o Brasil produz muita pesquisa sobre isso há muito tempo. Então, nossa proposta, por exemplo, é pautada em pesquisas, evidências científicas produzidas aqui no Brasil, inspiradas em pesquisas também produzidas por grandes instituições de ensino de outros países, como é o nosso caso da USP, da Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisas também foram feitas pelas nossas instituições e por essa grande aliança pela alimentação adequada e saudável, que é composta por também médicos, nutricionistas, né, e profissionais de todas as áreas da saúde e organizações que são dedicadas à saúde. E as pesquisas aplicadas no Brasil levam em consideração o fato e chegam à conclusão que as propostas com alertas, não colores, né, porque as cores podem ser interpretadas de formas diferentes por cada pessoa, mas com alertas simples, como já adotados em outros países da América, né, na frente da embalagem, elas são mais capazes de alterar as escolhas das pessoas, né, aquelas pessoas que querem escolher produtos, alimentos mais saudáveis. Diferente do que a gente tem visto e tem dito, no Chile, como o Pablo bem mencionou, é um dado bastante relevante. No primeiro momento houve diminuição da queda, mas não diminuição da indústria, porque, claro, os produtos estão sendo adaptados, os fabricantes estão adaptando seus produtos para que eles se tornem mais saudáveis. Esses dados precisam ser analisados a longo prazo, porque essas informações são relevantes também para uma política mundial de combate à obesidade a longo prazo, porque esses rótulos vão passar a educar os consumidores ao invés de agora enganar. No semáforo, que é uma coisa importante que as pessoas estão dizendo, ele é baseado nesse conceito universal de vermelho, verde, amarelo, mas veja só, você já se deparou alguma vez com um sinal de trânsito aceso verde, amarelo e vermelho? Você faz o que diante dele? O que ele representa para você? Você fica absolutamente confuso. Então, como a nutricionista falou, né, que se vários sinais estiverem exatamente juntos. Esse exemplo que você apresentou agora, ele tem verde para açúcar, ou seja, ele não apresenta açúcares, e claro, deveria ser uma medida universal. Hoje, nenhuma embalagem informa a quantidade de açúcar que os produtos têm, isso é grave. Quanto à regulação que existe hoje. E nesse exemplo, nesse modelo que se problema apresenta, ele tem excesso de sódio. Então, veja só. Qual que é a escolha que você vai fazer? Existem produtos que não receberão esse alerta, claro, porque existem produtos que não têm esses ingredientes. Isso é muito importante. Então, isso vai permitir que produtos saudáveis, industrializados, que já estão disponíveis, eles sejam escolhidos em detrimento de outros. E eu estou falando de pessoas que querem adotar escolhas mais saudáveis. Sim, claro. Porque, claro, porque essa questão de ninguém vai escolha deixar de alimentar é outro escolher. debate. Tem um Gente. exemplo. Eu preciso interromper aqui um pouquinho, porque o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, o deputado, ele tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, que inclusive ele torna obrigatória que na embalagem tenha bem claro e destacada a quantidade de carboidratos, sal, açúcar e gordura, que são justamente esses ingredientes críticos, considerados críticos, né? Deputado, tudo bem? O senhor está acompanhando o nosso debate aqui, né? Então, muita gente se perguntando qual seria a melhor forma disso estar nos alimentos. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte, de que forma que esse debate que acontece aqui no Congresso Nacional, ele pode ajudar ou pode influenciar, enfim, no modelo a ser adotado, por final, lá pela Anvisa? Boa tarde. Boa tarde, Ine. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, especialmente aos participantes desse debate. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu fico muito satisfeito de a gente estar fazendo esse debate. Ou seja, a apresentação do meu projeto de lei, que hoje tramita na Câmara Federal, o PL 5522, ele já tem uma
uma proposta de trabalho, de discussão, que já é extremamente positiva. Ou seja, nós estamos começando a debater um assunto que precisa ser levado em consideração por aqueles que têm responsabilidade com as decisões do país em relação à questão dos alimentos. Eu tenho participado de alguns congressos internacionais, inclusive participo de vários eventos onde esse debate se dá de maneira bastante afirmativa em vários países. E o Brasil não pode ficar fora dessa discussão, principalmente no que diz respeito à necessidade de melhorar a forma como as informações de rótulos de alimentos são apresentadas. O que não se sabe é qual modelo deve ser adotado. Aí nós vamos discutir. Aí o debate está presente exatamente para poder saber qual é o caminho que nós vamos adotar. A minha proposta, a proposta do meu projeto, é a proposta de levarmos em consideração as cores, ou seja, as cores do semáforo, que é vermelho, verde e amarelo. Quer dizer, isso é compreensível por todo cidadão brasileiro, não é? Do mais simples, lá na periferia, que conhece muito bem como é que funciona isso, as pessoas mais esclarecidas. Então, e já existem outros países do mundo, como é o caso do Reino Unido, na Espanha, que estabelecem esse tipo de como é que eu diz assim, de formulação para identificar nos alimentos os problemas que ele tem em relação a essa questão dos problemas de saúde que ele possa encaminhar. Portanto, é fundamental que a gente garanta que esse debate seja feito. A Comissão de Defesa do Consumidor já atuou nessa direção, apresentaram uma contraproposta ao projeto de lei de minha autoria, 5522. Eu acho que isso é muito positivo. Quando a gente apresenta essa proposta de cores, como, por exemplo, a verde, se a quantidade de nutrientes constante da fórmula apresentada tem níveis baixos aos recomendados, como o consumo diário de regulação alimentar, isso é fundamental. O amarelo, que vai dizer que a quantidade de nutriente constante são recomendados para o consumo diário pela regulação alimentar. E o vermelho, na mesma lógica, ou seja, que a quantidade de nutrientes apresenta níveis superiores aos recomendados pelo consumo diário e pela regulação alimentar. Portanto, é uma coisa fácil, muito fácil de a pessoa identificar. Mas isso não impede que a gente amplie esse debate. Eu, quando participei dessa discussão na Comissão de Defesa do Consumidor, deixei muito claro que a proposta que estava sendo apresentada como alternativa também tinha seu sentido positivo. O que nós precisamos é chegar num consenso. Quer dizer, esse projeto ainda tem algumas comissões para serem ouvidas, elas vão precisar ser debatidas em outras comissões e nós vamos caminhar para isso. No final, o Congresso Nacional, democraticamente, vai caminhar para uma direção. O que não se pode é a gente interromper um debate importante para o consumidor. Aqui o que se faz é buscar o interesse do consumidor. Que tipo de alerta que nós vamos dar nos produtos alimentícios, a fim de que o consumidor possa estar muito bem esclarecido. O que não se pode é enganar, é esconder. O importante é ter a informação, né, deputado? É claro, é ter informação. Aí ele decide o que fazer. Não é? E nós não estamos criando dificuldades para um produto por outro. As indústrias que se regulem também na direção de que se adaptem a essa nova formulação. Isso aconteceu já, esse debate aconteceu em outros países do mundo e no Brasil também tem que acontecer. Bom, esse foi o grande sentido da apresentação da proposta. É uma proposta que tem ganhado adeptos, que ela tem realmente criado condições para que a gente possa ter, ao final disso, uma legislação que seja democrática, de interesse da sociedade, que leve em conta a questão da produção, que leve em conta a questão do consumidor particularmente, e que a gente possa chegar ao final desse debate e ter uma proposta de lei que seja importante para a sociedade brasileira. Esse é o grande objetivo do projeto. Muito bom. Muito obrigada, viu, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, que está entrando ao vivo com a gente lá de São Paulo. Obrigada pela sua contribuição. E a Câmara vai participar aí desse debate fortemente também, assim como está acontecendo em outros âmbitos, né? Fora aqui da Câmara. Eu vou voltar lá para fora da Câmara de novo, lá para o mercado, junto com o Paulo José, que também está para fazer sua participação final aqui. Vai lá, Paulo. Pois é, gente, eu estou aqui com a Marisa. Marisa, a gente estava conversando aqui. Marisa, você estava me dizendo que você pega um produto como esse aqui e você costuma olhar, quer dizer, você foge um pouco da regra, porque a maioria das pessoas
Olha assim, acha bonita a embalagem e tal, o preço, e compra sem conferir. Mas você confere? Sim, eu costumo conferir porque a questão da saúde, ela é muito importante. Então, nós temos que ficar atentas enquanto consumidoras, principalmente as mulheres que acabam tendo uma responsabilidade maior na questão dos filhos, da alimentação das crianças. É importante que a gente fique atenta. E, infelizmente, o que a gente observa é que a indústria maquia a embalagem cada vez mais, para que chame a atenção cada vez mais, para que a gente compre mais, porém com uma qualidade que vem caindo. Você começa a comprar, por exemplo, um produto novo, que hoje tem uma qualidade muito boa, e daqui a 3, 4 meses a qualidade não é mais a mesma. E infelizmente a gente não tem órgãos de fiscalização no país suficiente para que possa estar acompanhando isso, evitando que a indústria tenha esse poder tão grande sobre o consumidor. Ou seja, se já não bastasse nós pagarmos preços cada vez mais altos pelos produtos, a qualidade tem sido cada vez mais baixa. Obrigado, Marisa. E o que é que você diria para a Marisa, que cuidados uma consumidora como a Marisa deve ter na hora de comprar os produtos? Ela já é exigente aqui, mas ela própria está dizendo, mas a indústria maquia. Mas vai fazer o quê? Mas é isso mesmo, eu tenho essa convicção da Marisa. Toda vez que você olha a parte da frente, a parte que a indústria quer que você veja, aquilo ali é o que a indústria quer que você tenha noção, que é saudável, que as crianças adoram. Eu peguei até um biscoito aqui, que tem o Bob Esponja. Se eu estou comprando para o meu filho, para minha filha, eu vou achar que ele é saudável. E ainda está escrito, fortificado, enriquecido com cálcio e ferro. Então quer dizer que ele é saudável para crianças? Não! Ele tem gordura vegetal hidrogenada, ele tem altíssima quantidade de açúcar, ele é super contraindicado para criança. Então a gente não pode ver o que a embalagem diz, a gente tem que saber interpretar pelos ingredientes. E aí a sinalização, isso que a gente está tratando, é fundamental. Isso, eles têm que passar de forma clara para as pessoas que são entendidas ou não no assunto, conseguirem interpretar e tirar, aí ter uma ideia se aquele produto é adequado ou não para o consumo familiar. Narayana, muito obrigado. Dini. Obrigada, Paulo José. Queria agradecer também a Narayana, que trouxe várias informações, né, e respondeu a perguntas que a gente vive no dia a dia, né, gente? Principalmente quem tem criança em casa que vai fazer conta, como eu falei. A gente vive na pele isso aí. Eu queria propor para você, para o Igor e para o Pablo, agora que a gente está nos minutos finais do programa, um jogo rápido de perguntas, porque choveu de perguntas aqui, e eu queria agradecer a todo mundo que mandou a participação aqui para a gente. A gente vai tentar fazer uma rodada rápida de perguntas. Vamos tentar? Vamos lá. Aline Costa, ela pergunta principalmente para o Igor. Olha, a Anvisa recomenda um consumo diário de 2.400 miligramas, aliás, de sódio na dieta da população. Já pelo critério do IDEC e da OPAS, um alimento ou bebida deve conter no máximo 1 miligrama de sódio por cada 1 caloria. Se pensarmos num alimento diet com apenas 2 calorias, por exemplo, esse alimento poderá receber um triângulo preto com aviso alto em sódio, com apenas 3 miligramas de sódio, quando na verdade possui um teor baixíssimo de sódio. Como se explica essa inconsistência? Liane. Bom, Liane, os padrões apresentados pelo IDEC, eles levam em consideração um padrão internacional apresentado e colocado pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? Que estabelece os critérios que são hoje aceitos como toleráveis para as pessoas adotarem na sua dieta, que isso não vai causar impactos, os limites máximos em que isso não pode ser causado impacto, né? E é bastante importante também levar em consideração que esse critério, quando adotado, quando colocado pela uma pesquisa realizada recentemente pela USP, que usou 17 mil rótulos de todas as categorias de produtos disponíveis, isso é um ponto importante também, porque talvez a gente passou bastante tempo debatendo o design que é mais adequado para a compreensão dos consumidores, para o exercício da liberdade, o direito de escolha e o direito de acesso à informação dos consumidores, mas dentro dessas propostas também tem diferenças brutais e extremas no que diz respeito a esses critérios de ponto de corte e de elementos. Por exemplo, na proposta apresentada... Teria que achar um limite aí. Claro, e na proposta apresentada pelo IDEC, que é baseada nas organizações internacionais,
Em alguns produtos, por exemplo, 80% dos refrigerantes viriam com algum alerta sobre o seu conteúdo, como açúcar, sódio e outros elementos, enquanto apenas uma pequena porcentagem, como 20% dos produtos teriam alertas vermelhos, né, e esses alertas vermelhos ainda assim confusos, na proposta apresentada pela indústria. Então, adotando o modelo das organizações internacionais sobre os critérios desses elementos específicos nutricionais, ou seja, do perfil nutricional, as pessoas receberão as informações mais reais e mais verdadeiras do que a proposta que está sendo apresentada pela indústria. A gente não pode destacar, eu vou concluir isso, Dini. Aí eu preciso correr, porque eu tô com 1 minuto só, tá encerrando, Mas esse tema Igor. é bastante importante. Essa proposta nossa está sendo apresentada por aqueles que representam os consumidores. Enquanto a proposta da CNI e da BIA está sendo apresentada por aqueles que são os agentes regulados. Isso é muito importante, nós não estamos no conflito, não podemos ver, a sociedade não pode ver um debate entre um grupo e outro, porque nós representamos o povo. E a CNI e a BIA representam a indústria, exatamente. Nesse sentido, nem a Anvisa, nem a Câmara dos Deputados, que tem um papel importantíssimo nisso, né, em preservar a decisão que possa vir adotada na Anvisa depois, tem que considerar que a percepção da sociedade, dos técnicos, tem que ser levada em consideração. Tá, eu vou encerrar, gente. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer um jogo de perguntas, mas vamos lá. Eu só vou uma perguntinha que o Leonardo Fontes voltou a perguntar se o rótulo vai continuar tendo as informações completas, mesmo com os alertas na frente. A gente tem que melhorar atrás. Vai melhorar? Tem que melhorar atrás. Não é só na frente. Veja, tem informações atrás que são absolutamente impossíveis de entender. O que é quilojoule? Absolutamente impossível de entender. Pois é, impossível, então, né? a gente está protagonizando esse debate. Vai ter QR Code, por acaso, essa questão de... Essa é uma das propostas. Na verdade, como é que a gente faz além? Como é que a gente cria uma página para dar informações adicionais? Porque, veja, o rótulo é um produto, ele tem um espaço limitado. A pergunta é, o que a gente pode fazer mais? O QR Code é uma ótima ideia, mas a gente está trabalhando em vários outros, porque não pode parar aí. Essa que é a grande questão. A gente tem que fazer parte da resposta, a indústria faz parte da resposta, porque a gente vive por causa do consumidor. Claro, tá certo. Gente, desculpa ter que encerrar tão rápido assim, mas tá vendo como passa rapidinho, né? Quando o debate é bom, passa rapidinho. Gente, eu quero agradecer então ao Pablo Cesário, que é representante da Confederação Nacional da Indústria. Quero agradecer ao Igor Brito também, que está representando o IDEC aqui, o Instituto de Defesa do Consumidor. Quero agradecer vocês que mandaram a participação de vocês, mandaram perguntas, mandaram opiniões, enfim. Eu encerro aqui com a participação do Bruno Machado, que é educador físico, e ele diz o seguinte: deveriam constar os 2 modelos. O semáforo facilita o entendimento pelas cores e ainda possui informação sobre quantidade. O segundo modelo é claro e direto. Se as indústrias adotassem os 2 modelos, correriam o risco das vendas despencarem. Não acredito que eles tenham interesse nisso. E ainda vão alegar uma falta de espaço nas embalagens. Mas tem uma outra participação também, que essa também eu vou usar para encerrar de vez mesmo, que é do Giovanni de Lima, do Rio de Janeiro, que ele diz que, ao meu ver, como consumidor e formado em engenharia química, quanto mais informação ao consumidor, melhor. Os riscos do consumo devem ser avaliados pelo próprio consumidor, desde que munido das informações. Sejam elas em tom de alerta, como feito no cigarro, sejam elas de forma expositivas, como a do semáforo. E aí a gente encerra nosso programa e fica aqui a dica aí para você ficar mais atento sobre o que você está consumindo na alimentação da sua casa. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima!